Fala galera, seja bem-vindo a mais uma legislação aqui no canal Áudio da Lei. Vamos começar agora uma legislação específica para a cidade de Nova Serrana. Estamos falando da Lei Complementar número 52 de 2023, que trata sobre o regime jurídico único dos servidores públicos de Nova Serrana. Essa lei serve para qualquer concurso público na cidade, inclusive concurso aberto agora da Guarda Municipal, mas também vale para a área da saúde, educação, dentre vários outros cargos. Bacana? Trouxe uma novidade para você, trouxe aqui a lei resumida. É uma lei com quase 60 páginas. A gente trabalha aqui com um pacote de resumos para a Guarda Municipal de Nova Serrana, onde a gente reduz aqui para 10 páginas essa lei aqui, dentre todo o edital. Então, para você que deseja adquirir esse pacote de resumo, clica aqui no link da descrição ou aponta a câmera para o QR Code. Tem aí todas as leis municipais, geografia e história da cidade, bem como as outras matérias, né? Português, informática, direito e assim por diante. Bora lá então? Essa lei é aplicada à administração direta, bem como às autarquias e fundações públicas, e ela não se aplica à sociedade de economia mista ou empresas públicas. Então, dentro da administração indireta, nós temos aí a autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Essas duas últimas, elas geralmente são regidas por CLT. Os servidores que trabalham em autarquia e fundação são regidos por este estatuto, bem como os outros servidores da administração direta. Os empregados públicos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Vamos a alguns conceitos na nossa legislação. Servidor público: pessoa legalmente investida em cargo público efetivo ou em comissão. Cargo público: conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, criados por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos. Carreiras: organizadas em classes de cargos, observando-se escolaridade, qualificação profissional, natureza e a complexidade das atribuições. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Exclui-se da vedação o desempenho de função transitória de natureza honorífica ou a participação em conselhos, comissões ou grupos de trabalhos para a elaboração de estudos, discussão e ou deliberação de projetos, temas e assuntos de interesse local. Requisitos de ingresso no cargo público. Lembrando que aqui são requisitos gerais: nacionalidade brasileira, naturalizado ou estrangeiro nos termos da lei federal. Gozo dos direitos políticos e em dia com as obrigações militares e eleitorais. Idade mínima de 18 anos completos. Boa saúde, comprovada em inspeção médica. Atender às condições especiais previstas para determinados cargos. Habilitação em concurso público. Escolaridade exigida para o cargo. As atribuições do cargo poderão justificar a exigência de outros requisitos. As pessoas portadoras de deficiência serão reservadas até 5% das vagas. Formas de provimento. Essa é uma das partes mais importantes do estatuto e a banca cobra muito. Provimento significa que alguém está entrando em cargo público de alguma forma. A banca pode perguntar apenas quais são as formas ou ainda aprofundar perguntando as características de cada uma delas. Vamos ver então quais são as formas de provimento? Nomeação, readaptação, reversão, disponibilidade e aproveitamento, reintegração e recondução. Vejamos as características de cada uma delas. Nomeação: será no caráter efetivo, que é para quem faz concurso, e encargo em comissão, que é para os cargos de confiança declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Readaptação: é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do servidor. Reversão: ato pelo qual o aposentado por invalidez reingressa no serviço público, após declarado por junta médica oficial, insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Não poderá reverter o aposentado que tiver completado 70 anos de idade, e será cassada a aposentadoria se não entrar em exercício no prazo de 30 dias. Disponibilidade e aproveitamento. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. O retorno à atividade
far-se-á mediante aproveitamento obrigatório. Reintegração. Ato pelo qual o servidor demitido reingressa no serviço público quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de todas as vantagens próprias do cargo. Recondução. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá tanto de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. O concurso terá validade de até 2 anos, prorrogado uma vez por igual período. Aqui nós temos um esquema, né, trazendo a cronologia, né, a temporária aqui do concurseiro desde a sua nomeação até a sua estabilidade, para que você possa entender um pouco. Então, primeiro nós temos a nomeação, que ela acontece em caráter efetivo ou em comissão. Efetivo para concurso, comissão são cargos de indicação. Depois que você é nomeado, o próximo passo é tomar posse. O que seria a posse? A posse é a assinatura do termo e ela pode ocorrer por procuração. Então você vai, é como se fosse assinar a sua carteira de trabalho, ok? Então você tem um prazo de 30 dias, esse prazo pode prorrogar por mais um terço. Se você não tomar posse nesse prazo, a posse torna-se sem efeito. O próximo passo é você entrar em exercício, que é de fato começar a trabalhar. Então o exercício tem um prazo de 10 dias a contar da data da posse. Se você não entrar em exercício neste prazo, você será exonerado. Quando você entra em exercício, começa então a contar o seu estágio probatório. O próximo passo é então estar em estágio probatório. Estágio probatório é um período de experiência. Aqui no caso, na lei, o prazo é 36 meses e começa a contar da data do exercício. Se você for reprovado, ou se você não for aprovado no probatório, será exonerado. Se você for aprovado, alcance então a estabilidade. E aí você só perde a estabilidade em sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo. Bacana? Então, acompanha essa regra aí, essa sequência, a banca cobra muito em prova, bem como esses prazos aí. Então vamos ver o significado da posse. Ato que investe em cargo público com aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso de bem servir. O prazo é 30 dias úteis da data da nomeação, prorrogável por mais um terço. No ato da posse, o candidato apresentará declaração de bens que constituem seu patrimônio e declarará o exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. O nomeado poderá pedir reclassificação indo para último lugar entre os aprovados. Vamos agora ao conceito de exercício. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. O prazo é 10 dias contados da posse ou do aproveitamento. Se você for reprovado, será exonerado o servidor no probatório e se você também não entrar em exercício, será exonerado. Vamos então ao conceito agora de estágio probatório. Ao entrar em exercício, o servidor efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 36 meses, sendo avaliado nos seguintes fatores: assiduidade e pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, respeito e compromisso para com a instituição, aptidão funcional, relações humanas de trabalho. Esses requisitos, esses fatores já foram cobrados nas últimas provas da banca, então fique ligado aí, pode aparecer novamente. O servidor em estágio probatório poderá exercer cargos em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. E por fim, o conceito da estabilidade. São estáveis após 3 anos de exercício os servidores de cargo efetivo. Uma vez estável, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurado ampla defesa. O estável poderá perder o cargo desde que ocorra redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e função de confiança, e a exoneração dos servidores não estáveis. Essa é uma possibilidade nova da Constituição Federal, né? E aqui nós temos no nosso Estatuto de Nova Serrana também. Então aqui é uma terceira possibilidade do estável perder o cargo, mas é uma possibilidade muito rara. Então primeiro você tem que reduzir 20% das despesas com cargo comissionado, depois tem que exonerar todos os servidores não estáveis e aí sim você poderia mandar embora um estável, mas é muito raro acontecer isso, que são casos de calamidade financeira.
Promoção e progressão. Promoção é a passagem do servidor para a classe superior àquela a que pertence, dentro da mesma carreira, pela melhoria de seu nível de escolaridade. Progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos da classe a que pertence. Movimentação pessoal. Dentro da movimentação, nós temos remoção, redistribuição e disposição. A remoção pode acontecer de ofício no interesse da administração, a pedido a critério da administração ou a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, servidor civil ou militar, deslocado no interesse da administração, por motivo de saúde e em virtude de processo seletivo promovido. Redistribuição. Para ajustamento do quadro de pessoal às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Disposição. É a cessão do servidor efetivo para ter exercício em órgão ou entidade diversa do quadro em que se encontrar lotado seu cargo, observada a conveniência do serviço. A disposição compete ao prefeito ou presidente da Câmara, podendo haver delegação. Jornada de trabalho. A duração do trabalho não poderá exceder a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Fica autorizada regime de jornada de trabalho de 12 horas por 36, 12 horas de trabalho, 36 de descanso. Excepcionalmente, a jornada poderá ser reduzida entre 20% a 50% para cuidados fundamentais do cônjuge, filho ou dependente com deficiência, no prazo máximo de 60 dias. Vacância. Se no provimento alguém está entrando em cargo, na vacância o servidor está saindo e, por isso, o cargo ficou vago. Procure se atentar mais na exoneração e demissão, são as mais cobradas em prova. Vamos então, quais são as nossas vacâncias? Exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento, perda de cargo por decisão judicial e readaptação. Exoneração. Ela pode acontecer no cargo efetivo, tanto a pedido do servidor ou de ofício, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo, quando ficar extinta a disponibilidade ou quando por decisão em processo administrativo, inclusive motivado por insuficiência de desempenho. No cargo em comissão, acontece a juízo da autoridade competente ou a pedido do servidor. A demissão, nós vamos ver mais adiante, ela faz parte das punições administrativas. Substituição. O servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento poderá ter substituto no cargo quando em gozo de férias ou de uma das licenças previstas nesta lei. Será remunerada quando exceder a 15 dias, recebendo o vencimento do cargo em que se der a substituição ou do cargo efetivo, acrescido da gratificação de 25%. Vencimento. É a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, com valor fixado em lei. Remuneração é o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. As reposições e indenizações ao erário serão descontados da remuneração do servidor em parcelas mensais não excedendo o desconto da 10ª parte de sua importância líquida. Então falamos que a remuneração é o vencimento e mais vantagens. Quais seriam então essas vantagens? Nós temos aqui as indenizações, gratificações, adicionais e salário família. As indenizações não se incorporam ao vencimento, já as gratificações e adicionais vão incorporar nos casos e condições indicados em lei. O que seriam então as nossas indenizações? Temos aqui ajuda de custo, diária, transporte e outras indicadas por lei. A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, fora do município, e a distância superior a 50 km, com mudança de domicílio em caráter permanente. Ela é calculada sobre a remuneração, não podendo ser inferior a 1 mês de remuneração e nem superior a 3, não sendo concedido ao servidor em mandato eletivo.
As diárias são passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção, quando se afastar do município, sendo concedida por dia de afastamento e metade quando o deslocamento for inferior a 50 quilômetros e não exigir pernoite. Indenização de transporte, concedida ao servidor que realizar despesas com transporte com carro próprio para execução de serviços fora da cidade. Gratificações. Temos a gratificação por produtividade, gratificação de função, gratificação natalina, abono anual e outras que forem criados por lei. Adicionais. Temos adicional por tempo de serviço, prestação de serviços extraordinários, prestação de trabalho noturno, férias e outros relativo ao local ou à natureza do trabalho. Adicional por tempo de serviço. A cada 5 anos de exercício em cargo efetivo, contados da posse, será concedido um adicional de 10% sobre o vencimento base do cargo, que será incorporado à remuneração quando da aposentadoria. Será concedido 10% quando o servidor efetivo completar 30 anos de serviços. Adicional por serviço extraordinário. É o acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, somente sendo permitido para atender situações excepcionais e temporárias de 2 horas diárias, podendo prorrogar por igual período. Vamos agora às licenças. Temos aqui, para tratar da saúde, por acidente em serviço no exercício de suas atribuições ou acometido de doença profissional, por motivo de gestação, adoção, guarda judicial ou em razão de paternidade, para atividade militar, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, para desempenho de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, por motivo de doença em pessoa da família, para desempenho de mandato de conselheiro tutelar e para acompanhar cônjuge ou companheiro. Lembrando que as 3 primeiras licenças fica vedado o exercício de atividade remunerada, durante o período dessas licenças, que no caso são as licenças ligadas mais à área da saúde. É tratada a saúde, acidente em serviço ou as licenças relacionadas aqui ao filho, gestação, adoção e paternidade. Licença à gestante. Concedida à servidora gestante por 180 dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração. No caso de natimorto, decorridos 30 dias, a servidora será submetida a exame médico e, caso julgada apta, reassumirá o exercício. No caso de aborto legal, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Se o período de internação for superior a 15 dias, o início da licença será o da alta hospitalar, da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. Licença paternidade, 20 dias consecutivos. Licença adotante. No caso de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 180 dias de licença remunerada. Se a criança for maior de 1 ano, aí nós temos 30 dias. Licença para tratar de interesses particulares. Concedida a critério da administração ao servidor pelo prazo de 2 anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável por igual período. Poderá ser interrompida a qualquer tempo no interesse do serviço público ou a pedido do servidor, não sendo concedida nova licença antes de 2 anos do término do anterior. Não será concedida licença ao servidor que esteja sujeito à indenização ou devolução aos cofres públicos para os cargos em comissão ou função gratificada, que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar ou que não tenha completado estágio probatório. Licença para mandato eletivo. Temos aqui, para mandato federal, estadual ou distrital, a possibilidade do servidor ficar afastado do cargo ou função. Então, se você é um servidor público em Nova Serrana e ganhou mandato federal, estadual ou distrital, você ficará afastado do cargo. Se você ganhou para mandato de prefeito, ficará afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ou seja, você pode optar pela remuneração de prefeito ou a remuneração do servidor público de Nova Serrana. Para mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá a vantagem dos 2 cargos e não havendo, aí você segue a regra do prefeito. Concessões. Sem prejuízo da remuneração,
Poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue, um dia para se alistar como eleitor, 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, avós, netos, menores sob sua guarda ou tutela, irmãos, ou 2 dias em virtude de falecimento de tio, sogro, nora, cunhado e sobrinhos. Deverá ser concedido horário especial ao servidor estudante, matriculado em estabelecimento de ensino ou serviço militar no tiro de guerra, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário dessas atividades e o da repartição. Direito à petição. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de seus direitos ou defesa de interesse legítimo. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver subordinado o requerente. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração é de 30 dias. O direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, e em 60 dias, nos demais casos, salvo quando o outro prazo for fixado em lei. Deveres do servidor. Aqui nós temos uma série de deveres, na verdade são 17. E logo abaixo, nós temos aqui as nossas proibições, aquilo que o servidor não pode fazer. O que geralmente a banca faz em prova é trocar entre deveres e proibições. Vamos ler cada um deles e vai se atentando aí para não cair nessa pegadinha de prova. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações, ressalvadas as protegidas por sigilo, na expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, e requisições dos órgãos de correção e fiscalização e para a defesa da fazenda pública. Levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta ou de outra autoridade competente para apuração. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assunto da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, pautar-se no exercício de suas atribuições pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, observar na prática dos atos administrativos os princípios da celeridade, motivação, economicidade, efetividade e eficiência, comunicar prontamente a coordenação de recursos humanos, o recebimento indevido de valores, participar de comissões quando designado pelo chefe do executivo, apresentar-se ao serviço utilizando os equipamentos de proteção individual quando de uso obrigatório. Proibições ao servidor. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Recusar fé a documentos públicos. Opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processos ou execução de serviços. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Cometer a pessoa estranha à repartição desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Compelir ou aliciar servidor no sentido de filiação à associação profissional, sindical ou partido político. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função.
Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, de parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Receber propina, comissão ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias, ou expressa previsão em lei. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e horário de trabalho. Proceder de forma decidiosa. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou atos do poder público, podendo, porém, criticar do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Participar de gerência ou de administração de empresa privada, sociedade civil ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o município, exceto se a transação for precedida de licitação. Recusar-se de atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Utilizar veículo do município ou permitir que dele se utilize para fim alheio ao serviço público. Atender pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares, exceto em casos excepcionais. Incitar ou provocar atos de sabotagem contra o serviço público. Praticar jogos dentro da repartição. Portar armas de qualquer natureza, salvo quando autorização pela legislação federal. Dar posse a servidor sem verificar se foram satisfeitas as condições legais para investidura. Apresentar-se embriagado ou drogado ao serviço. Exercer atividades particulares no horário de trabalho. Então, essas foram as nossas proibições. Responsabilidades. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Responsabilidade civil. Decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, e resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Se o dano for a terceiros, responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e, contra eles, será executado até o limite do valor da herança recebida. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. A responsabilidade civil ou administrativa será inexistente no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Penalidades. Então, aqui nós temos as punições administrativas: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Advertência. Será aplicada por escrito nos casos de violação das proibições dos itens de 1 a 8 e de inobservância de dever funcional. Então volte depois aqui nas proibições de 1 a 8 para você ver o que gera uma advertência, ok? Lembrando que tudo isso está bem especificado aqui no PDF do nosso resumo, bem como todo o pacote com português, informática, a geografia e as noções de direito para você gabaritar no seu concurso aí de Nova Serrana. Suspensão. Aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e violação das demais proibições, não podendo exceder 90 dias. Quando houver conveniência para o serviço, poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento. Será punido com suspensão de até 15 dias se injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. A advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 a 5 anos de efetivo exercício, respectivamente. A demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública, 2. Abandono de cargo, que seria ausência intencional do serviço por mais de 30 dias consecutivos. 3. Desídia no desempenho das funções. 4. Improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição.
6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ato lesivo da honra ou ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo legítima defesa. 8. Aplicação irregular de dinheiro público. 9. Revelação de segredo de que tenha o servidor, apropriado em razão das atribuições. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Embriaguez habitual ou em serviço. 14. Inassiduidade habitual, que seriam faltas sem justificativa por mais de 60 dias, intercalados durante 12 meses. E o 15 são as proibições dos itens 9 a 13, que nós vimos lá nas proibições acima. Se a acumulação proibida for de boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Se for provada a má-fé, perderá os 2 cargos e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aplicado ao inativo, que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. A demissão dos itens 4, 8, 10 e 11 implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. E a demissão dos itens 4, 1, 4, 8, 10 e 11 incompatibiliza o ex-servidor a novo cargo público municipal por 5 anos. Os demais itens da demissão vão incompatibilizar o servidor por 3 anos. Então, volte aqui, leia cada um desses itens para você não cair na pegadinha da prova. Competentes para aplicar penalidades. Nós temos aqui o prefeito, presidente da Câmara e dirigente superior de autarquia ou fundação. Esses podem aplicar demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Autoridades de hierarquia inferior às citadas acima. Esses podem aplicar suspensão superior a 30 dias. Chefe da repartição pode aplicar advertência ou suspensão de até 30 dias. E a autoridade que houver feito a nomeação, este pode aplicar destituição de cargo em comissão. Prescrição da ação disciplinar. A ação disciplinar vai prescrever em 5 anos para demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2 anos para suspensão e 180 dias para advertência. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. E os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Afastamento preventivo. Como medida cautelar, a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, poderá ser determinado o seu afastamento do cargo por até 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, sem prejuízo da remuneração. Sindicância. Da sindicância poderá resultar arquivamento dos autos, quando a ocorrência do fato irregular não for confirmada, o fato não configurar infração e ilícito penal ou quando não houver indícios de autoria. Ou ainda, advertência ou suspensão de até 30 dias, ou ela pode resultar em instauração de processo disciplinar. Processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis. Não poderão participar de comissão cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. O prazo para a conclusão do processo disciplinar será de 60 dias, prorrogados por igual período. Julgamento. No prazo de 30 dias, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, da qual caberá recurso para o chefe do executivo ou o presidente da Câmara, salvo se proferida por estes. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. A simples alegação de injustiça não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor público municipal. E assim finalizamos a nossa legislação. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, rumo à aprovação. Lembrando mais uma vez que na descrição do vídeo você encontra o pacote de resumos para a Guarda Municipal de Nova Serrana, com todo o conteúdo edital. Língua portuguesa, informática, as noções de direito, as leis municipais como essa que você acabou de ver, bem como geografia e história da cidade.
Um abraço a você, até a próxima, fique com Deus. Valeu!